Olá, juntos mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. Palavra que é sempre rica, que enche a nossa alma, enche o nosso coração de alegria e de paz. Hoje estaremos compartilhando mais uma das parábolas de Jesus. E a parábola de hoje é a parábola do trigo e do joio. Você vai compartilhar desse momento tão gostoso na presença do Senhor comigo, quando juntos vamos estar estudando a palavra do Senhor. Abra o seu coração, o programa Os Gideões já começou. Então, como é gostoso, né, a gente ouvir a palavra do Senhor. E essa parábola que Jesus contou, a parábola do trigo e do joio, está descrita no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 24. E nós vamos lê-la juntos. Eu gostaria que você aí pegasse a sua Bíblia ou acompanhasse a leitura, porque todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, o Espírito do Senhor fala com a gente. E mais do que eu vou estar falando com você, às vezes você vai ouvir direto do Senhor algo lá no seu coração que você vai compreender no momento que a palavra do Senhor está sendo lida. A palavra de Deus ela é muito preciosa e cada vez que a gente lê um pouquinho, a gente aprende um pouquinho mais. E é ela lá dentro do nosso coração que vai fazendo diferença na nossa maneira de agir, na nossa vida. Então acompanhe conosco a leitura. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E o próprio Jesus dá a explicação dessa parábola depois, a partir do versículo 36. Diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e os seus discípulos chegaram e dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O mundo sempre está recebendo sementes. Existem sementes boas e sementes ruins. E nós, aqui nesse mundo, sempre vamos estar recebendo sementes que vêm desses dois reinos diferentes. Do reino da luz, do reino de Deus e do reino das trevas, do maligno. Enquanto você está me ouvindo, com certeza essa semente da palavra de Deus que está sendo lançada no seu coração e que vai abrir os seus olhos para entender alguma coisa, uma verdade espiritual, é uma semente boa. Mas o mundo também espalha muitas sementes ruins. Hoje em dia, através do seu smartphone, você recebe
muitas fotos, mensagens, vídeos que são sementes ruins, que às vezes caem na sua mente e de lá não saem por nada, gerando no seu coração medo, gerando curiosidade para as coisas do mal, gerando pensamentos perversos. Quantas mensagens têm sido mandadas na mente das nossas crianças, fazendo dessa geração uma geração tão rebelde, tão indisciplinada, uma geração que deseja tanto coisas ruins. Nós temos visto o aumento da violência, o aumento da imoralidade, e a gente vê pessoas super legais crescendo do lado de pessoas que não são legais. O mundo tem sempre sementes que são semeadas. Na explicação da parábola, Jesus diz bem claro: o campo é o mundo. E ele disse mais, ele disse que os anjos são os ceifeiros, que um dia vão vir colher do mundo quem for trigo e quem for joio. O trigo é semelhante à pessoa que vai ser uma pessoa boa, que vai ser um justo, que vai resplandecer como o sol no futuro. Mas o joio é aquela pessoa que não deu fruto nenhum. É uma pessoa que passou por essa vida e não deixou nada de marca boa. Pelo contrário, gerou infelicidade na vida de outras pessoas, gerou sentimentos ruins. Foi uma pessoa que viveu, mas se ela não tivesse vivido, não ia fazer diferença ou talvez teria sido até melhor. Que tipo de pessoa somos nós? Temos recebido a boa semente e temos feito essa semente frutificar? Temos sido trigo? Temos alimentado a vida de outras pessoas? Ou somos como o joio, que não faz diferença, que está ali enchendo o lugar? Bom, a Bíblia fala que quem semeia é o filho do homem, ou então é o diabo. Jesus é o filho do homem que veio semear uma palavra que veio do céu, uma palavra que começou com arrependimento e que terminou com a ressurreição, com a volta do Senhor Jesus lá para o céu, dizendo para nós: ide por todo mundo e anunciai esse evangelho, as boas novas. Terminou com boas notícias. Nós começamos a nossa caminhada cristã assim, com arrependimento. Nós continuamos a nossa caminhada cristã com crescimento, com o entendimento das coisas, com o aprendizado de conceitos como paciência, amor, perdão e coisas que fazem parte do reino da luz. Mas, do mesmo jeito que a gente pode crescer como esse trigo que vai fazer pão e vai alimentar muita gente, nós podemos ser semeados pelo inimigo. E a nossa vida pode não ter valor nenhum. E nós podemos ser como o joio. A Bíblia fala que a ceifa é o fim do mundo. O joio são os filhos do maligno. E o trigo são os filhos do reino. Existe o reino dos céus e existe o reino do inimigo. No reino da luz, as regras que mandam ali são as regras de Deus. E todos aqueles que gostam das coisas de Deus, que gostam desse tipo de lei, vão fazer parte desse reino. Os que não gostam do reino da luz, automaticamente não vão querer se submeter a essas regras. Mas nós temos que lembrar quem é o rei de cada lugar. No reino da luz, quem é o rei é o Senhor dos Exércitos. E as leis dele são claras. Elas nos mandam amar ao outro. Elas nos mandam respeitar, elas nos mandam perdoar. As leis de Deus, elas são para o nosso bem, mas elas exigem muita renúncia, muito sacrifício. No mundo as coisas são diferentes. O reino do maligno já fala do egoísmo ao invés do altruísmo. Aqui você tem que buscar aquilo que você acha que vai ser bom para você, independente do que o outro pensa. Você não abre mão de nada. Você não tem que perdoar ninguém, você pode se vingar. Você não tem que abrir mão dos seus direitos, você pode lutar por tudo aquilo que você quiser e, se possível, ainda pegar do outro o que você gostaria de ter. Ou você vai estar em um reino, ou você vai estar em um outro reino. Um dia, os anjos do Senhor
vão vir colher aqueles que fazem parte do reino da luz para levá-los para casa. E os outros vão ser deixados. A Bíblia fala muito claro que os justos vão resplandecer como luzeiros. E a justiça de Deus é para o nosso bem. Essa justiça de separar o que é bom do que é mal é alguma coisa boa. Se nós formos pensar nesses dois reinos diferentes, é claro que para esse reino da luz ser um reino completamente bom, o mal naturalmente tem que ser tirado fora. Uma sementinha má que estiver aqui dentro já vai fazer com que este reino não seja 100% puro nem justo, não é claro? É por isso que um dia vai ter que existir essa separação, essa justiça de Deus, separando o trigo do joio, separando as coisas boas das coisas ruins. Essa é uma justiça que vai fazer com que haja cada vez mais luz, cada vez mais amor, cada vez mais alegria, cada vez mais bondade no reino de Deus. E é tão gostoso quando a gente sabe que todos são convidados, todos são chamados para fazer parte desse reino. Você também é chamado para fazer parte do reino da luz. Você, para isso, tem que gostar das regras desse reino. Tem que querer ouvir o chamado para fazer parte desse reino e atender a esse chamado. Vai existir esse dia, quando no final dos tempos, no fim do mundo, os anjos do Senhor vão separar. Vai haver uma separação entre o que é certo e errado, bom e mal. E nós gostaríamos tanto de ver todos aqueles que o Senhor tanto amou, juntos, reunidos, resplandecendo como luzeiros, debaixo desse reinado tão justo, amoroso e bom do Rei dos Reis, o reinado do nosso amado Jesus. Vamos orar nesse momento e que você peça ao Senhor para ser parte desse trigo, desse povo santo, especial, que um dia vai reinar com Ele para sempre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus queremos pedir que o Senhor venha abençoar, ó Deus, todos aqueles que têm ouvido a Tua palavra. Que a boa semente do Senhor continue sendo semeada no mundo inteiro, achando vários corações que vão recebê-la com alegria e vão deixá-la produzir. Que nós possamos ver muito trigo sendo, ó Deus, colhido um dia pelo Senhor. Que nós possamos ser esse trigo. Que a nossa vida possa alimentar a vida de outras pessoas. Que o Senhor possa fazer de nós pessoas realmente cheias do Senhor, cheias da Tua essência, cheias da Tua vida dentro de nós. Que não sejamos como o joio, que não sejamos parecidos com o trigo, mas sem nada para dar, sem frutos, sem semente, sem vida. Que sejamos, ó Deus, como esse trigo do qual se faz o pão que alimenta tantas pessoas. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando juntos estaremos falando mais uma vez da palavra do Senhor. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.